Então eu gostaria de convidar o pastor Antônio Carlos a estar aqui conosco. Ele é pastor na Igreja Evangélica Congregacional, lá no Rio de Janeiro, está em férias, mas é aquele negócio, né? Enquanto descansa, carrega a pedra. Isso acontece com a gente também. A gente vai lá para o Paraná, às vezes descansar, fazer algumas viagens. Não, pastor, o senhor prega aqui, o senhor prega quarto, o senhor prega domingo. Aí é um prazer grande a gente estar recebendo aqui o pastor Antônio Carlos, né? Tenho certeza que aquilo que Deus pôs no coração dele vai nos abençoar nesta manhã. Amém? Eu queria que você estendesse suas mãos para ele, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Queremos abençoar a vida, Senhor, do pastor Antônio Carlos, que ele possa ser usado pelo Senhor através da tua palavra e que ela possa falar aos nossos corações nesta manhã, porque nós queremos ouvir a tua palavra e ouvir a tua voz, Pai. Nos ajude, que tudo aquilo que é nosso saia nesse momento, que entre somente a tua palavra revelada no nosso espírito e também no nosso coração. Abençoe teu filho, nós o abençoamos como igreja, em o nome de Jesus. Amém. Nós queremos dar um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Dizer que é bom estarmos aqui, né? Onde nossos filhos, podemos falar filhos, né? Nossa filha, nosso gênero, tem sido amparado e os irmãos têm mostrado muito carinho por eles. Nós agradecemos por isso, agradecemos da igreja, né? Muito obrigado. O pastor falou que nós estamos, pastor, lá no Rio de Janeiro, sim, no estado do Rio, na cidade de São Gonçalo. São Gonçalo fica a 30 minutos do Rio, conforme a hora que você sair de casa, né? Se você sair 4 horas da manhã, você vai conseguir 30 minutos. Se você sair às 6, já não vai conseguir mais. E conforme vai aumentando até as 10 horas da manhã, você não consegue fazer em 30, 1 hora e meia, 2 horas talvez, né? Por causa do engarrafamento. Mas nós estamos ali já nessa igreja há 3 anos, já tivemos em outras igrejas, essa é a 5ª igreja que nós estamos, né? Tivemos no campo missionário também, em Mato Grosso, e hoje nós estamos ali em São Gonçalo há 3 anos, até a hora que o Senhor nos permitir, né? Nós estamos nas mãos do Senhor. Então gostaria de ler com os irmãos, para a mensagem dessa manhã, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 6 a 10. Vai estar no quadro, vai estar aqui no Data Show, porque tem versões diferentes para nós fazermos uma leitura assim igual, né? Eu vou ler os ímpares, os pares, aliás, vou começar com o número 6, e os irmãos leem os ímpares, até o verso de número 10, tá bom? 6 diz assim: a visão entrou, e percorrendo a região frígio-gala, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, os irmãos, versículo 7. Aí não colocou. Está só os pares. Só os pares? Está a numeração dos ímpares. Hã? A numeração dos ímpares. Quando chegaram à Ásia, tentavam ir para Jerusalém, mas o Espírito não lhe permitiu. Esse era o final do 6, né? Eu vou ler novamente 6. Não, então é por cada versão, porque o meu aqui é 6. Então vou fazer o seguinte, eu vou ler então, porque vai ficar melhor, né? E percorrendo a região frígio-gala, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Irmão, nós queremos falar nessa manhã sobre ajuda.
Para isso eu gostaria que os irmãos falassem comigo antes, o que está aqui no versículo 9, que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vamos falar juntos? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, a melhor ajuda que nós podemos dar a alguém é o que Paulo entendeu dessa visão no versículo 10 no final. Ele cumpriu o que ele estava falando isso para que ele pudesse anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Você pode ajudar uma pessoa que está no vício. Você pode ajudar uma pessoa que está precisando de uma roupa. Você pode estar ajudando uma pessoa que precisa de alimento. Você pode ajudar uma pessoa de qualquer forma. Mas se ela não receber o Evangelho de Cristo Jesus, ela vai voltar a ter fome, ela vai voltar a se drogar, ela vai voltar a fazer tudo o que fazia antes. Então Paulo concluiu que essa ajuda era o Evangelho de Jesus Cristo. E a melhor ajuda que nós podemos dar a alguém é o Evangelho de Jesus Cristo. Foi a melhor ajuda que eu recebi na minha vida. Vida que tinha vícios de muitas coisas. Vida que não tinha satisfação mesmo tendo dinheiro. Meu pai era um empresário. Eu tinha carro novo para andar para lá e para cá. Dia de domingo, sábado, enchia o meu carro de gente, ia para a praia, chegava na praia, não estava satisfeito. Vinha para a praça da minha cidade, chegava lá, bebia mais, não estava satisfeito, ia para minha casa, de lá saía e chegava já para o dia de segunda-feira. Nada me trazia prazer, porque há um vazio no coração do homem, porque o homem virou as costas para Deus, e esse vazio precisa ser preenchido, e só é preenchido com o Evangelho de Jesus Cristo. Só com o Evangelho de Jesus Cristo que ele é preenchido, porque o homem muda de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele nasce de novo. Começa a dar os primeiros passos do Evangelho em direção a ser o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Então essa é uma ajuda, mas essa ajuda para ser dada, nós que somos cristãos, ela precisa ser precedida de oração. Oração é a chave da vitória para qualquer coisa e também para anunciar o Evangelho. Nós que vamos dar essa ajuda precisamos estar em constante oração, porque o inimigo também está em constante movimento, trabalhando contra. Quando você convida uma pessoa para vir aqui, quando você fala do Evangelho para a pessoa, o inimigo já está soprando no ouvido dela ao contrário. E você precisa estar dando sustento com a oração. E era isso que Paulo fazia para pregar o Evangelho. Nós podemos ver aqui que em diversos lugares, no versículo 13, por exemplo, Paulo saiu para um lugar de oração. No versículo 16, Paulo também foi para um lugar de oração. No versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam. Então, quando você se prepara para evangelizar, coisas acontecem. Famílias são abençoadas. E esse texto aqui, mais para frente, nós vamos ver que 3 famílias foram abençoadas. Famílias que representam hoje as mesmas coisas daquele tempo. E a primeira família que foi abençoada aqui, depois que Paulo
A primeira família a ser ajudada, a família de Lídia. Uma mulher que temia a Deus, mas ainda faltava ter o conhecimento de Cristo Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador. E logo em seguida, vem aqui no verso 16, a cura de uma jovem adivinhadora, uma jovem possessa, que dava lucro aos seus senhores. Eles aproveitavam, exploravam aquela moça. Aqui no verso 16, e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, sempre para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Irmãos, precisamos estar atentos. Que se Paulo não fosse um homem de oração, não tivesse ligado com Deus, até ele acreditar nas palavras daquela jovem adivinhadora que estava possessa. Ela queria que acontecesse no coração de Paulo a soberba. Eu sou o grande Paulo. E ela disse que foi, ele diz aqui que foi muitos dias seguidos, né? Clamando a Paulo, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Verso 18. Então Paulo, se indignando, voltando, disse ao filho: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Está vendo, irmão? O inimigo é enganador. Nós devemos tomar cuidado. Por isso que temos que estar em constante oração. Porque aqui, a grosso modo, nós poderíamos dizer que ela estava falando uma verdade. E era uma verdade. Mas com o intuito de desobedecer Paulo. Mas Paulo, o homem, estava ligado com Deus. Ele não se deixou levar. E aquele espírito teve que sair em nome de Jesus. Amém. Depois disso, o inimigo ficou furioso, porque a tentativa que ele fez não deu certo. Então ele investe novamente em Paulo, para que Paulo se calasse. Em toda a história da Bíblia você não vê que sempre o inimigo quis calar as vozes que clamam o nome do Senhor. Mas ele nunca vai conseguir, porque a voz do Senhor não vai sair da terra quando a igreja do Senhor também sair. E quando tiver a igreja do Senhor na terra, esse nome vai ser sempre exaltado. E ele tentou aqui fazer isso com Paulo e Silas. O que ele fez? Aquela mulher dava lucro àqueles senhores. Então aqueles senhores, ele moveu uma ação contra Paulo e Silas. No verso 22, levantou-se a multidão unida contra ele. Os pretores, rasgando-lhes das vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Irmão, o homem antigamente ser açoitado com vara era uma vergonha. Ainda é hoje, se amarrar alguém em praça pública e todo mundo passar lá, dar uma varada nele. Quis humilhar Paulo e Silas, quis calar sua voz, que ele não tivesse mais voz para falar do nome de Jesus. Mas aqui diz que o carcereiro, do verso 24, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do trono. Irmão, vejam a situação de Paulo e Silas. O inimigo fez tudo para que ele ficasse nas varas, não tivesse mais ação, não falasse mais do nome de Jesus. Mas aqui o verso 25 vai falar para lá: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. As circunstâncias não podem tirar o louvor do nosso lado. Seja qual for a circunstância, devemos louvar ao Senhor, porque Deus habita nos cânticos. Quando nós oramos, nós falamos com Deus das nossas necessidades, falamos com Deus daquilo que precisamos. De Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E quando você ora e canta louvores a Deus, algo tremendo acontece. E aconteceu aqui. De repente sobreveio o tamanho terremoto, verso 16, que sacudiu os alicerces
que o carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do carro, puxando a espada, ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido. Ele ia suicidar. Mas Paulo bradou em alta voz: não lhe faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Aí aquele homem faz a pergunta que todo homem devia fazer e recebe a resposta que nós necessitamos da nossa vida. O que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, diz Paulo, e toda a tua casa será salva. Faz uma pergunta inteligente, recebe uma pergunta, uma resposta que todo homem precisa ouvir. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vai ser salvo, tu e a tua casa. Verso 30 diz que depois, trazendo para fora, diz: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele responde no verso 32: pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-os dos vergões dos açoites. A seguir foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando você prega o Evangelho, você muda situações. O homem que queria se suicidar, agora ele, todos da sua casa, eles manifestam grande alegria por ter crido em Deus. Glória a Deus por isso. O Evangelho é o poder de Deus. Nós temos o poder na nossa mão, maior do que a bomba atômica. Porque a bomba atômica destrói, continua destruindo até hoje. Hiroshima e Nagasaki não foi jogada no Japão. Mas a palavra de Deus, ela não mata, ela traz vida e vida abundante. Porque o diabo veio para matar, destruir e roubar, mas o Senhor veio para que tivéssemos vida e vida abundante. É só o Evangelho que pode dar uma vida abundante. Então, irmãos, a melhor ajuda que nós podemos dar a alguém é o Evangelho de Cristo Jesus. Esse Evangelho que vai penetrando, vai mudando a nossa vida. Se eu olhar 35 anos atrás, eu estou bem melhor. Se eu olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, eu preciso melhorar bastante. Mas isso nós vamos conseguindo dia a dia. E a minha oração sempre: Senhor, que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. Depois da manhã, melhor do que você amanhã. Porque não tem ninguém perfeito. Perfeito só quando nós tivermos esse corpo aqui corruptível transformado num corpo incorruptível, quando o Senhor nos buscar. Deus nos abençoe. Que nós possamos propagar esse Evangelho para abençoar muita gente. Amém?